Nesta terceira aula sobre as recentes reformas do Código de Trânsito, nós pretendemos abordar outros aspectos interessantes da lei e, evidentemente, entrar com mais detalhes no artigo 306, que cuida exatamente do crime de dirigir embriagado. Não mais da infração administrativa, sim do crime é que nós temos que falar. Você, se quer participar deste Saber Direito, deste programa, você pode fazer contato com saberdireito@stf.gov.br, saberdireito@stf.gov.br. Você pode fazer suas sugestões, suas críticas, suas perguntas e, claro, evidente, nós estamos aqui à sua disposição no Saber Direito. Um tema que ainda nós não abordamos nas aulas precedentes e que vai ser abordado agora diz respeito ao artigo 291 do Código de Trânsito. Vejam lá. O artigo 291 anterior dizia que ao Código de Trânsito são aplicáveis subsidiariamente o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei dos Juizados. Isso que estava no caput do 291 continua absolutamente intacto. Não mudou. Esse ponto não mudou. O que é que modificou? A mudança está no parágrafo único do artigo 291. Parágrafo único que dizia que aos crimes de trânsito mencionados, 3 deles, lesão corporal, embriaguez ao volante e participação em racha, para esses 3 delitos, o parágrafo único mandava aplicar a lei dos juizados. Isto é, aceitava a possibilidade de transação penal nessas 3 infrações. Bem, isso é o que estava na lei anterior. Mudanças? Houve uma profunda mudança neste parágrafo. Aliás, dele não restou quase que absolutamente nada. Vamos então enfocar essas mudanças e explicar exatamente o que é que ocorreu, na visão do legislador, o que ele imaginou para prevenir acidentes de trânsito, o que ele imaginou no que toca a este parágrafo. Vamos falar de lesão corporal, embriaguez ao volante e participação em racha, sempre tendo em conta a lei dos juizados. Nós temos uma matéria sobre esse assunto, e então vamos passar os olhos nessa matéria para que nós então possamos comentar a matéria e prosseguir na explicação deste parágrafo. Vamos então ver a matéria? O caso ocorreu em abril deste ano. O Ministério Público denunciou o jornalista por dirigir embriagado. De acordo com o processo, o jornalista estava em um bar na Asa Norte, área nobre de Brasília. Quando saiu, bateu em um carro que estava estacionado. Testemunhas relataram que Edson desceu do veículo tonto e quase caiu. Ele não fez o teste do bafômetro. No IML foram confirmados sinais de embriaguez. A coordenação motora e o equilíbrio estavam comprometidos. O argumento da defesa de Edson foi a lei conhecida como tolerância zero. De acordo com o advogado, os exames do IML não são mais decisivos para confirmar uma suspeita de embriaguez ao volante. Na antiga legislação, o condutor poderia ser punido se os agentes de trânsito constatassem sinais de bebida alcoólica. Agora, para responder criminalmente, é preciso comprovar pelo teste do bafômetro que ingeriu acima de 0,3 decigramas de álcool, ou 0,6 decigramas no caso do exame de sangue. Ao contrário dos critérios anteriores, que eram subjetivos, vale dizer, a mera constatação da pessoa estar dirigindo sob influência de álcool, essas modificações acabaram por beneficiar, ao contrário do que muitos dizem, as pessoas que inclusive já foram condenadas pelo crime de embriaguez. Ok, vimos aí a matéria, voltamos ao tema obrigação ou não do bafômetro e a questão toda do 0,6. A verdade é que o advogado
quando opinou aí, estava correto, porque a lei nova, ao exigir 0,6, precisa de ter uma prova material disso. E a prova material é só por exame de sangue e bafômetro. Se você se recusa a fazer os dois, acabou. Nós temos aqui uma pergunta. Vamos aqui. Seu nome qual é? Áureo. Já é bacharel? Áureo? Não, acadêmico de Direito, né? Áureo, acadêmico, diga aí, qual é a sua questão, Áureo? Eu queria saber do senhor, diante dessa controvérsia, né, que está gerando sobre o artigo 306, né, em relação a que alguns doutrinadores colocam sobre perigo abstrato, perigo concreto e o dano, né, o próprio dano, né? Eu queria saber do senhor qual a opinião sobre isso. Legal, muito bem, Áureo, uma pergunta muito interessante. Eu vou sim respondê-la em poucos minutos, porque deixa eu então, vamos fechar. Eu fecho esse ponto sobre juizados e trânsito e em seguida entro no 306 para inclusive abordar o tema do perigo abstrato e perigo concreto. Que resta então esclarecermos aqui a respeito da lei dos juizados. O seguinte: antes, 3 crimes observavam a lei dos juizados e um deles não era juizados, mas a lei mandava observar a lei dos juizados. Embriaguez ao volante. Além disso, a lei ainda dizia lesão corporal no trânsito e participação em racha, tudo isso tem que permitir transação penal. Mudança. A mudança agora é o seguinte: por força do novo parágrafo do 291, no crime de lesão corporal culposa, vamos começar por este delito, lesão corporal culposa, nós temos daqui para frente o seguinte: em regra, a lesão culposa, considerando-se sua pena máxima, que é de 2 anos, em regra é juizados. Portanto, quando nós falamos juizados, que isso significa? Não cabe prisão em flagrante, não se lavra inquérito policial, sim, se faz um TC, termo circunstanciado, cabe transação penal e trata-se de ação penal pública que depende da vontade da vítima. Isso é a regra. Vamos agora para as exceções? 3 exceções foram agora catalogadas na lei e nós teremos que observar que são as seguintes. Primeira, se a lesão corporal acontece e o sujeito está sob influência do álcool, primeira hipótese. 2, se a lesão corporal acontece no contexto de um racha. E 3, se a lesão corporal acontece quando o motorista estava a pelo menos 50 km acima da velocidade permitida, pois, nessas 3 hipóteses, o crime de lesão corporal culposa deixa de ser infração de menor potencial ofensivo. Sai dos juizados. Nessas 3 hipóteses, a lesão corporal produzida se transforma num crime comum normal. Nem sequer é mais da competência dos juizados. Vai para a vara comum e, portanto, cabe flagrante, depois cabe fiança, é possível fiança, e, ademais, transforma-se em ação penal pública incondicionada. O que é isso? Que é uma ação pública incondicionada? Significa que o Ministério Público atua sozinho, independentemente da vontade da vítima. E então, sintetizando esse ponto, lesão corporal no trânsito, regra, juizados, tudo dos juizados. Nessas 3 hipóteses excepcionais que nós mencionamos, sai dos juizados, não é TC, a autoridade não faz termo circunstanciado, vai ter que fazer inquérito policial, abrir inquérito, vai ter denúncia do Ministério Público, não cabe transação penal. O máximo que se pode pensar é uma suspensão condicional do processo. Por quê?
Porque a suspensão condicional do processo é cabível no Brasil quando a pena mínima não passa de 1 ano. E, no caso da lesão corporal culposa, a pena mínima é de 6 meses. Conclusão, cabe suspensão condicional do processo. Aliás, o único benefício cabível no limiar da ação penal é este, porque transação penal, nas 3 hipóteses excepcionadas pelo legislador, não cabe mais. Em suma, o que o legislador quis fazer? Ele pegou o delito de lesão corporal, que é, em regra, de menor potencial ofensivo, e ele selecionou 3 situações para eliminar essa hipótese. No que diz respeito ao delito de embriaguez ao volante, considerando que a pena é de 6 meses a 3 anos, não é mesmo de menor potencial ofensivo. Tranquilo? Portanto, não é juizados, não se faz TC, o delegado tem que lavrar aí inquérito policial. E, um detalhe importante, embriaguez ao volante, agora, se caracterizado o delito mesmo, cabe prisão em flagrante. Aliás, os jornais todos estão noticiando uma quantidade enorme de pessoas presas de 20 de junho para cá. É isso, exatamente, essa foi a grande mudança, uma das grandes mudanças ocorridas no que diz respeito a embriaguez ao volante. Mas, uma vez preso em flagrante, não pensemos nós que ele vai ficar na cadeia. Não, não vai ficar. Porque este delito admite fiança. Paga uma fiança de R$300 a R$1.200 e sai. Não vai ficar na cadeia. Conclusão, nenhum desses delitos que eu estou mencionando, nenhum significa prisão para ficar na cadeia. Mas não há dúvida que a lei nova, neste ponto, aqui ela é mais rigorosa que a antiga. Por quê? Porque a antiga permitia na embriaguez ao volante transação penal, acordo penal. A nova não permite transação penal. E agora, todas as vezes que ocorre uma mudança de lei e, portanto, altera um conteúdo jurídico, a pergunta é: a nova lei é retroativa ou irretroativa? Resposta: se a nova lei foi mais dura, porque agora não permite transação, claro que neste ponto a nova lei não retroage. O que significa isso? Não se aplica para crimes passados. E então a pergunta: e os crimes passados de direção embriagada, como ficam os crimes passados? Quanto aos antigos, continua regendo a lei antiga, ou seja, cabe transação penal para os crimes antigos de direção embriagada. E, por último, resta o terceiro ponto nosso. O terceiro ponto nosso, no que toca a esse assunto, é o participação em racha. Participação em racha, a pena máxima, como já tinha sido levantada aqui, na nossa aula precedente, não passa de 2 anos. Como a pena não passa de 2 anos, é infração de menor potencial ofensivo. Conclusão, cabe todos os institutos despenalizadores dos juizados. Ou seja, é caso de TC, cabe transação penal, não cabe prisão em flagrante. E assim, nós fechamos os 3 delitos específicos que o legislador deu uma atenção toda especial, que são lesão corporal no trânsito, embriaguez ao volante e participação em racha. Sintetizando, lesão corporal, em regra, é menor potencial ofensivo. Em regra. Quantas exceções nós temos, então? Quantas exceções? 3 exceções não está na regra. Saiu da regra. Quais são as 3 exceções? Lesão corporal estando alcoolizado. 2, participação de racha. E 3,
velocidade que passa de 50 km a mais do permitido. Essas 3 exceções. Nas exceções, não é juizados. Crime comum, normal, cabe flagrante, etc. Embriaguez ao volante. Embriaguez ao volante não é juizados mesmo mais de modo algum. Embriaguez ao volante agora, justiça comum, vara comum, não tem transação penal. Só para os crimes novos. Crimes antigos continuam regidos pela lei antiga. E, por último, participação em racha, juizados, tudo juizados, não alterou nada. Bem, outra mudança importante que a lei trouxe, lei nova, é a seguinte: réu reincidente em crimes de trânsito. Não é reincidente em qualquer crime, não. Não. Reincidente em crime de trânsito. Atentem. O 296 antes dizia, no caso de reincidência, o juiz poderá aplicar a pena de suspensão da carteira, da habilitação. Olha a letra da lei antes. O juiz poderá. O que é que mudou? Agora, de acordo com o novo texto legal, diz aqui, o juiz aplicará. Ou seja, antes era uma faculdade o juiz suspender a carteira em caso de reincidência. Agora não é mais faculdade, agora é uma obrigação. O juiz tem o dever de, agora, na reincidência em crimes de trânsito, impor a pena de suspensão da habilitação. E, finalmente, chegamos no tão mencionado artigo 306. 306, que cuida do crime de dirigir embriagado. Agora, vamos falar do crime, não mais da infração administrativa. Primeira coisa, seguinte, qual é a diferença entre a infração administrativa e o crime? E, de outro lado, qual é a diferença do crime atual para o crime anterior? Vejamos, vamos começar de trás para frente. O crime anterior de dirigir embriagado não mencionava nenhuma quantidade de álcool. Não mencionava. Não falava em 0,6. Essa é uma diferença entre o atual e o anterior. De outro lado, no crime anterior, havia uma previsão expressa no seguinte sentido. Dizia, o sujeito está dirigindo embriagado, precisa colocar em risco a incolumidade de outrem. Ou seja, pelo texto antigo, só havia o crime de dirigir embriagado se o sujeito colocasse em risco concreto uma vítima concreta. Portanto, a lei anterior exigia uma pessoa concreta que correu riscos diante de uma direção embriagada do motorista. Assim, por exemplo, o sujeito está dirigindo em zigue-zague, quase bateu neste carro de cá. Ou este aqui é uma vítima concreta desta conduta do agente criminoso. Isso se exigia antes. Acabou. Acabou. Essa exigência desapareceu. Ou seja, na nova lei, não é mais necessário que o sujeito dirigindo bêbado coloque em risco concreto uma vítima concreta. Isso acabou. E então, se acabou o perigo concreto que estava na lei, e se agora a lei nova fala 0,6, com uma presunção de que o sujeito está bêbado, com 0,6, a lei partiu dessa premissa. A pergunta, então, é esta. Isso não é uma situação, então, de perigo abstrato? Atentem. Se você ler o texto legal e aplicar o texto legal secamente, só a lei, de fato, você chega à conclusão de que é um crime de perigo abstrato. Vamos então ler o artigo 306 mais uma vez? Quer ver? Olhando o 306, agora com a nova redação, você vai ver como tudo leva
aqui se transformou um crime de perigo concreto para abstrato. Tudo leva, aparentemente, quer ver? Conduzir veículo automotor na via pública, estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 decigramas, ou sob influência de qualquer outra substância, etc. e tal. Agora, a questão que se coloca é a seguinte, e aqui eu vou começar a formular essa pergunta para todos os nossos aqui jurados, entre aspas, não, os nossos telespectadores especiais que estão aqui com a gente. Eu pergunto, o que vocês acham? É possível perigo abstrato em direito penal, hoje enfocado de uma perspectiva constitucional? Cabe perigo abstrato em direito penal? Essa é uma pergunta. E é uma pergunta que demanda uma resposta extremamente complexa. Por quê? Por uma razão. A velha doutrina penal brasileira, assim como a velha jurisprudência, até mesmo do Supremo, sempre admitiu o perigo abstrato em direito penal. Sempre. Portanto, se você segue esta linha mais antiga, não há dúvida nenhuma que você vai admitir perigo abstrato em direito penal. E vai dizer que o 306, em virtude de o legislador ter eliminado uma parte dele, que agora é constatar 0,6 e ponto. Já há uma presunção, e essa presunção então seria absoluta, iuris et de iure, e portanto acabou, já prende o sujeito. Mas, atentem, uma coisa é você estudar o direito hoje, desde aquela perspectiva do século XIX, que vem da Revolução Francesa, de acordo com a teoria jurídica de Savigny e de Kelsen. Isso é uma coisa. Outra coisa é estudar o direito hoje, e sobretudo o penal, dentro de uma perspectiva constitucionalista, que parte da Segunda Guerra Mundial e que defende o neoconstitucionalismo, onde diz que nem tudo que está na lei vale. Nem tudo. E nem tudo que o legislador escreve deve ser interpretado literalmente como está escrito. Porque nós temos agora a obrigação, como professores, como operadores jurídicos que todos aqui somos, nós temos a obrigação de agora trabalhar o texto da lei, a Constituição, Convenção Americana e jurisprudência do Supremo, sobretudo. Jurisprudência em geral, sobretudo do Supremo. Esse é o dever nosso. Porque lei não se confunde com o direito. Admitir perigo abstrato em direito penal é repetir o que o nazismo fez de 33 a 45. Exatamente. Qual foi o direito penal sustentado pela escola nazista de 33 a 45? Toda ela em cima do perigo abstrato. Toda ela. Isso é um retrocesso incrível, incrível. Daí, na nossa perspectiva, a impossibilidade de se interpretar o texto legal secamente. Conclusão, não devemos interpretar a lei seca secamente. A lei seca tem que ser interpretada hoje de acordo com os métodos interpretativos admitidos a partir do neoconstitucionalismo. Ou seja, a partir da vigência da Constituição brasileira. Daí então nossa conclusão primeira. Qual? A diferença entre infração administrativa e crime, primeiro está na quantidade de álcool. O crime exige 0,6. Infração administrativa não exige 0,6. Essa é a primeira diferença. Segundo lugar, infração administrativa não exige uma direção anormal. Não exige. Você pode estar dirigindo corretamente e vai responder por infração administrativa, porque lá no âmbito administrativo não exige uma condução anormal. No âmbito criminal, no 306, exige uma condução anormal. Ou seja, em zigue-zague, subindo calçadas, etc. Essa é a diferença. E, lamentavelmente, essa diferença, vocês têm visto aí, todos nós vimos nesses dias todos, essa diferença não foi captada por todos os operadores jurídicos. E está havendo muita prisão em flagrante,
Aliás, a regra tem sido esta. Chegou a 0,6, flagrante, prisão, pá, fiança, pá, flagrante. Nem sempre. Claro, o policial que está fazendo isso, o policial lê a lei. Ele lê a lei e cumpre a lei. E ele diz, estou cumprindo a lei, doutor, estou cumprindo a lei. Mas o policial, muitas vezes, não tem o conhecimento do direito, que é diferente de saber a lei. Lei é o ponto de partida do direito, mas nem sempre é o ponto de chegada. O policial só vai no ponto de partida e aplica secamente. Bem, não é assim não. Os juízes no Brasil, os juízes criminais, o Supremo, as cortes nossas, vão certamente interpretar tudo isso corretamente e vão aplicar o que é justo, o que é o correto na nossa perspectiva. Ou seja, tem que distinguir infração administrativa de infração penal. E as duas, uma é de perigo abstrato, a outra é de perigo concreto indeterminado. E aqui eu fecho então sua pergunta. Se antes era perigo concreto determinado, porque exigia uma vítima concreta. E agora a interpretação seca literal vai para o outro extremo e cai no perigo abstrato. Nossa interpretação, nem um extremo, nem outro extremo. Nem é perigo determinado, porque não exige vítima concreta, nem tampouco é perigo abstrato. Meio termo. In medio est virtus. A virtude está no meio. E assim interpretar o texto legal, com a Constituição na mão, com a Convenção Americana na mão, interpretar como? Assim, você está com 0,6, 1. E número 2, está dirigindo, por exemplo, de modo anormal. E zigue-zague. Fechou. Aí é crime. Esse é o delito. Bem, essa é a interpretação que nós, então, estamos sugerindo que se dê para a nova texto legal. E mesmo assim, então, nunca podendo esquecer o seguinte. Não esqueçam do princípio da insignificância. Nós já mencionamos, e eu retomo agora para fechar tudo. Ou seja, quem tem menos de 0,2 de álcool está totalmente liberado. Inclusive sai dirigindo o veículo. Você, por exemplo, que comeu um bombom com licor, o bafômetro constatou, vamos dizer que chegou a constatar, você sai dirigindo. Não tem nenhuma sanção. Menos de 0,2, absolutamente livre. De 2 até 6, em regra, infração administrativa. Porque menos de 6 só tem que ser administrativo. Se o crime exige 6, menos de 6 só pode ser administrativo. E você pode, com menos de 6, estar fazendo tudo quanto é barbaridade no trânsito. Vamos ver uma matéria? Será que as pessoas estão fazendo barbaridades na rua? O que vocês acham? O que vocês acham? Há pessoas que excepcionalmente fazem barbaridade no trânsito? Barbaridade na rua? É isso daí? É verdade. Lamentavelmente, nós não temos ainda uma cultura muito forte. Vamos ver a matéria? Então, vamos ver a matéria? Vamos ver a matéria? Você mudou os seus hábitos por causa da lei seca? Mudei. Eu, às vezes, saía, bebia, tomava cerveja e dirigia. Hoje eu não faço isso. Quando eu saio com minha família para qualquer motivo, aí minha esposa vai e dirige. Quais foram as principais mudanças que a lei seca trouxe? Na minha opinião, no caso igual agora que a gente viajou mesmo para Cocos, né, Bahia, eu vi muita mudança na estrada, não teve acidente. E o modo assim também do povo agir, né, nos bares, nas lanchonetes, assim, a gente vê que as pessoas estão mais tranquilas, né? Não tem mais tanto acidente, nem briga. O pessoal está mais tranquilo. Foi muito bom. Como se vê, nós então estamos vendo menos barbaridade do que antes. Coisa positiva. É uma coisa positiva. Esse foi o efeito positivo da lei nova. Como eu dizia antes, lá na nossa primeira aula, não é que a lei trouxe mudanças rigorosas. A pena não mudou. Mas a lei criou um ambiente favorável de fiscalização.
A fiscalização agiu, as punições aconteceram. Fiscalização mais punição, mudança de comportamento. Naturalmente, porque aí você entra no âmbito de percepção, você percebe que aquilo é sério. E quando você percebe que aquilo é sério, muda de comportamento. Quer ver o outro exemplo que aconteceu? Lá em São Paulo, na cidade de São Paulo, quando foi introduzido o cinto de segurança. Foi incrível. A média era de 32% de uso de cinto de segurança antes da lei. A multa passou a ser de R$800. E aí, na época, era prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, ele colocou 2.000 policiais nas esquinas. Mas houve uma adesão ao cinto de segurança da noite para o dia. Claro. Quem é que queria receber 800 de multa? Bem, nós passamos de 32% de usuários, nós passamos para 94% de usuários de cinto de segurança. Em uma semana. Agora, a pergunta, você acha que isso derivou de uma consciência do cidadão e do motorista? Nada. A consciência só veio depois de uma ameaça concreta de sanção. E você tinha certeza da punição. Aí muda-se o comportamento. Portanto, nessa lei nova, exatamente este fenômeno que aconteceu. Nós estamos mudando o nosso comportamento em virtude de todas essas alterações aqui que estamos a falar. E um ponto ainda técnico, por último, que eu gostaria de abordar rapidamente. Se você ler o 306 secamente, como nós já lemos, lá não diz dirigir sob influência de. Se você ler o 165, que é uma infração administrativa, lá está dito, dirigir sob influência de. Bem, aqui atentem. Agora, a que conclusão nós chegamos? Se a infração administrativa, que é o menos, exige sob a influência de, claro que o mais, que é o crime, também tem que estar sob influência de álcool. Essa é a conclusão que se chega. Mas também não precisa ir muito longe para se chegar a essa conclusão, tendo em conta que a nova lei, seja no seu artigo 1º, seja no seu artigo 7º, a nova lei, em 2 vezes, diz: é crime dirigir sob influência de álcool, etc, etc, etc. Portanto, não há, neste ponto, não há como negar que sob influência de faz parte dos 2 dispositivos legais. Uma menção agora, ainda especial, para outra parte do crime. Até aqui, tudo que comentamos versou sobre álcool. Essa é uma parte do delito. E há uma segunda parte, que fala de outras substâncias psicoativas. Também é crime. Dirigir sob a influência de outras substâncias psicoativas, exemplo, maconha, exemplo, cocaína, exemplo, crack. Também é delito dirigir sob influência dessas substâncias. Portanto, não é tão somente o álcool que nos conduz ao reconhecimento do delito. Também outras substâncias podem implicar numa responsabilidade criminal, desde que você, depois de estar drogado, maconha, por exemplo, esteja conduzindo o seu veículo de forma anormal em vias públicas. Portanto, existe também este delito, já existia antes, e apenas a lei nesse ponto não alterou, e está correto o que foi feito. Agora, um tema. Alguém mais? Alguma indagação? Diga, doutora, diga. Já que o senhor já falou sobre infração penal, e aí eu comecei a pensar aqui, tendo em vista que o legislativo acabou engessando o tipo penal ao determinar a quantidade, né? Será que é razoável o autor que se propõe a realizar o teste ter uma sanção mais severa do que aquele que se recusa? É uma pergunta. E a outra será que o fato desse condutor que se propôs a realizar o teste, o fato dele ter cooperado, será que não deveria ser considerado como um atenuante? Ok. Temos duas partes. Primeiro, se seria uma atenuante o fato de o sujeito ter aderido ao bafômetro, por exemplo. Bem,
A lei não prevê expressamente, mas nada impede que o juiz, no momento da fixação da pena, quando leva em conta as chamadas circunstâncias judiciais ou legais do artigo 59, lá nós temos 8 circunstâncias que norteiam a atividade do juiz no momento de fixar a pena. E uma delas é justamente o comportamento do acusado, da vítima, os antecedentes do acusado, etc, etc. O juiz tem que levar em conta essa circunstância. Claro, o fato de o réu ter colaborado, isso vai, no final, trazer algum certo benefício para ele. Não há dúvida nenhuma. Bem, e, de outro lado, uma segunda questão sua versa sobre, diga aqui, quem recusa acaba tendo pena melhor. Quem recusa acaba, no final das contas, apenas com infração administrativa. Certo, correto. Né? Correto. E aquele que se propôs a fazer o teste, Perfeito. você tem a prova material de que ele estava embriagado. Perfeito. Então, ele acaba tendo uma sanção mais severa do que aquele que se recusou. Será que é razoável isso? Não, não é não. Tá perfeito. Quem recusa só vai sofrer as sanções administrativas do artigo 165, duplicadas. Primeiro, porque estava bêbado, dirigindo, já incidiu 165. Segundo, porque recusou o exame clínico, duplicou. Mas isso é bem menos do que ir para o âmbito criminal. Claro que a recusa aí nesse ponto favorece o réu. E isso é injusto. É injusto e absurdo. Injusto e absurdo. Bem, portanto, veja a que extremo nós chegamos. O fato de o legislador equivocadamente ter colocado 0,6 na parte criminal, olha quantas implicações jurídicas ele está gerando e está gerando consequências jurídicas de beneficiar um réu injustamente, inclusive. Está beneficiando gente até injustamente. Não pode. Isso não poderia ser assim. Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Mas, lamentavelmente, foi assim que ficou. Essa é a obra do legislador, que acerta muitas vezes e que muitas vezes se equivoca. Neste ponto, se equivocou redondamente. Redondamente. Bem, então, mais uma consequência injusta e absurda de você recusando o exame, não tem como provar a quantidade de álcool. Nem vai poder fazer o flagrante, nem vai poder responder criminalmente. Claro. Veja só a que extremos absurdos que nós chegamos aí neste caso. Nossa preocupação, então, por meio desta aula e de tantas outras formas, escrevendo livros, etc., explicar mesmo o sentido de tudo isso. Primeiro, para que o policial aplique bem a lei. Em segundo lugar, para que o legislador faça as devidas alterações no texto legal, que modifique tudo isso. Porque, claro, se não houver mudanças nos textos legais, nós vamos continuar com esses problemas jurídicos para sempre. Então, é preciso alterar a lei. Esta lei recentíssima, temos que alterá-la o mais pronto possível. Não tem nada de escrever quantidade de álcool. Não tem nada de escrever. O crime, sucintamente, e pode ser um delito só genérico, seria assim, olha, dirigir veículo em via pública de forma anormal ou gerando risco para a segurança viária. Ponto. Não fala em vítima concreta, não fala em taxa, não fala em nada. E aí, um delito desse, pronto, descrito dessa maneira, ficaria muito claro. E, claro, e aí que diferença nós teríamos entre a infração administrativa e a infração penal? Tem que ser a seguinte, é exatamente o que está já nos textos da Europa toda, todos os países, Espanha, Itália, tudo é desse jeito. A diferença é esta: no âmbito administrativo é possível perigo abstrato, portanto não precisa provar nada, parte da presunção de que aquilo é perigoso e manda multa, um ano sem habilitação, etc. No âmbito administrativo, fácil. No âmbito criminal, dirigir o veículo sob a influência do álcool, gerando risco, perigo para a segurança viária.
a diferença ficaria exatamente este ponto que falamos. Até porque uma última crítica que se pode fazer ao texto legal, tendo essa redação que teve de 0,6. Qual é a última crítica? Há pesquisas no mundo inteiro, mas especialmente uma aqui, que eu acabo de citar num livro que nós escrevemos sobre tudo isso, e essa pesquisa vem exatamente de 2 autores espanhóis, que eu quero mencionar os nomes deles aqui, já encontro e já menciono já o nome deles para vocês, é o seguinte: nem sempre o álcool chega no corpo das pessoas de modo igual. É muito importante distinguir as pessoas. 0,6 numa determinada pessoa pode ter um efeito X e 0,6 em outra pessoa completamente outro efeito. Não tem nada a ver. A lei brasileira atual partiu de uma presunção de igualdade entre todos. Quando estamos diante de um ponto onde não há igualdade entre ninguém. Por quê? Conforme a sua altura, conforme o seu peso, conforme inclusive o seu sexo, o álcool bate mais forte nas mulheres. Ele tem menos incidência contundente em homens. Não significa que homens não fiquem bêbados. Mas 0,6 numa mulher afeta sua capacidade de compreensão e de reflexo muito mais do que um homem em regra. Conclusão: a lei, ao igualar 0,6 para todos, viola o princípio da igualdade. Viola o princípio da igualdade. É inconstitucional neste ângulo. Por quê? O que é a igualdade? Lição que vem desde Rui Barbosa. A igualdade: tratar os iguais igualmente, os desiguais desigualmente. Ora, se somos desiguais, nós homens e as mulheres, no que diz respeito ao álcool, aos efeitos do álcool, nós temos que ser tratados desigualmente. Se eu com 1,86 m de altura tenho uma certa capacidade de assimilação do álcool e o outro com 1,50 m tem menos, nós temos que ser tratados de modo desigual. Quem é mais avantajado corporalmente e o outro que é magrinho, tem que ser tratado de modo diferente. Porque o álcool não tem o mesmo efeito em todos. Captou? Então, neste ponto, o 0,6, flagrantemente inconstitucional. E que bom seria se a nossa egrégia Corte Suprema declarasse inconstitucionalidade deste ponto, eliminaria logo 0,6 da lei e ponto, e 1000 problemas nós teríamos resolvido. Bem, espera-se. Aliás, vamos fazer, inclusive, dessa nossa intervenção aqui na TV Justiça, vamos fazer disso, quem sabe, um movimento nacional, e que as pessoas podem ir escrevendo e mandando e-mails, para a gente acabar com esse 0,6 no artigo 306. Não que isso não seja tarefa do legislador. Primeiramente, é do legislador que tem que logo corrigir. Publica uma nova lei, pronto, acabou. Corrige isso logo. Mas não está o Supremo impedido de fazer a devida correção, julgando inconstitucional o 0,6, porque partiu de uma presunção de igualdade entre todos nós, e isso não é, evidentemente, verdadeiro. E aqui eu retomo um ponto que ficou pendente na aula anterior nossa, quando eu formulava a pergunta se um juiz pode alterar uma pena descrita pelo legislador. Eu disse que sim, na visão constitucionalista agora, sim, o juiz pode alterar uma pena, dentro de certos limites, e eu prometi fazer referência a um caso concreto do ministro Celso de Mello. E o caso é o seguinte, que vai ter depois pertinência e aplicação também no mundo aqui do artigo 306. Quer ver? Ó, o legislador brasileiro, já contávamos todos nós com o delito de receptação dolosa. Isso está no artigo 181 do Código Penal. No crime de receptação dolosa, que significa
você adquirir, receber, ter consigo alguma coisa que é objeto de um crime anterior, no caput do 181, o legislador punia de 1 a 4 anos o delito de receptação, exigindo um dolo direto. O que é isso? O que é dolo direto? Dolo direto significa que o agente tinha que ter absoluto conhecimento dos fatos e, em virtude disso, ele então era punido pelo delito de receptação dolosa. Olha lá, o que fez o legislador? Ele agregou um parágrafo 1º no artigo 181 para prever uma outra figura típica de receptação no exercício do comércio e utilizou uma expressão que o sujeito devia saber. Devia saber é dolo eventual, diferente de saber. Quem sabe, dolo direto. Quem devia saber, dolo eventual. E para a figura de dolo eventual, o legislador colocou a pena de 3 a 8 anos. Então, que fez o ministro Celso de Mello há poucos dias? Decidiu monocraticamente, só ele, mas com uma precisão impressionante, incrível. Ele decidiu assim, escuta, como pode um delito que é o menos, o dolo eventual, ter uma pena de 3 a 8 anos, se o delito mais grave do caput, que é saber, tem pena de 1 a 4? Como pode? Total discrasia ou antinomia entre uma pena de baixo e a pena do caput. E o que fez o ministro Celso de Mello, dentro de sua sapiência costumeira, um dos ministros mais fantásticos do Supremo, ele disse o seguinte, olha, isso aqui é desproporcional. E como é uma pena desproporcional, a vontade do legislador não vale. Não vale. Nem tudo que o legislador escreve vale. Nem tudo. Daí, então, a fundamental relevância nos dias de hoje de você distinguir vigência de validade. Mas isto eu vou aprofundar na minha próxima aula. Vigência e validade de um texto legal. Aprofundo na próxima aula. Por ora, fechando o raciocínio no que toca a decisão do ministro Celso de Mello. Sabe o que ele fez? Que fez o ministro? Julgou inconstitucional a pena do parágrafo 1º e, doutores, vamos perguntar aqui para os doutores nossos, que estão aqui mais próximos da gente. Doutores, se você é juiz, julga uma pena inconstitucional, diz, essa pena não vale. Essa pena é absurda, essa não vale. Qual é a pena que você, juiz, admitiria como razoável para a segunda figura típica distinta do caput? Qual é a pena? Igual do caput. Igual do caput. Olha, a essa conclusão que ele chegou. Logo, o que ele faz? Julga inconstitucional a pena do 180, parágrafo 1º, a pena, não o delito. Não o delito continua intacto. Mas diz, a pena válida para este parágrafo é a do caput, não a que o legislador colocou. Com isso, a que conclusão se chega a partir dessa decisão de Celso de Mello, importantíssima decisão, se chega à seguinte conclusão, nem tudo que o legislador escreve vale, e de outro lado, ele, juiz, não pode inventar pena. Claro que ele não vai inventar uma pena. Ah, a pena é o que eu acho justa da minha cabeça. Não pode. Mas você pode pegar os parâmetros já fixados para o delito similar e adotar os mesmos parâmetros para o segundo delito. Raciocínio é isso daí. Agora, cá para nós, isto era impensável em Montesquieu. Isto era impensável em Savigny. Isto era impensável em Kelsen. Quem construiu o sistema do direito antigo, que ainda é ensinado nas faculdades, uma ou outra, isto era totalmente impossível. Para Montesquieu, o juiz era um ser inanimado, um ser que não podia nem sequer pensar. Só tinha que aplicar a lei automaticamente. Bem, então, doutores, vejam as mudanças profundas. Disso eu quero falar na minha próxima aula. Mudanças profundas na concepção do direito. Porque direito
não é exatamente a lei. Avante, então. Vamos, então, uma vez mais, aqui agradecer a atenção de todos vocês, dizer que contato conosco aqui no Saber Direito é saberdireito@stf.gov.br. Você, se quer fazer uma sugestão, alguma crítica, alguma pergunta, tudo que você quiser se comunicar com a TV Justiça, especificamente, Saber Direito fácil, saberdireito@stf.gov.br. Até a próxima, nos vemos na próxima aula.